Muito bem, então estamos a chegar ao fim deste simpósio. Temos o gosto para fechar este simpósio de ter hoje o professor Salvador Trigo para a sessão de encerramento. Antes disso, caber-me a mim e à professora Elsa Simões fazer a síntese, uma síntese breve, naturalmente, do que aqui aconteceu, e depois a professora Marina fará também alguns agradecimentos. Relativamente à síntese do primeiro dia, portanto, o dia de ontem, o congresso teve 2 dias, o simpósio teve 2 dias. Queria começar por dizer que estas sínteses são necessariamente provisórias, mas nós teremos a possibilidade, porque tivemos isso em consideração, temos a possibilidade de mais tarde vermos estas intervenções gravadas. Nós colocamos a questão da gravação, aliás, escrevemos mesmo no programa para que não haja nenhuma dúvida acerca disso. Ninguém se opôs, felizmente. Portanto, teremos acesso a estas gravações que serão preparadas pelo laboratório. Além das gravações, também há alguns palestrantes, e isso foi um convite que nós também fizemos a todos, naturalmente, alguns palestrantes que aceitaram o nosso convite para publicar a comunicação. Portanto, evidentemente, a publicação terá que ser diferente daquilo que foi a conferência aqui feita, e essa publicação nós já temos, e quando digo nós, digo eu, a professora Marina, o Diogo Vidal e o nosso colega da Universidade do Minho, o Helder Lopes. Somos editores de um livro, portanto, que vai ser editado pela Springer, e este livro em particular, esta edição em particular, está indexada a Scopus, e, portanto, também convidamos os nossos palestrantes para, querendo publicar as suas conferências em forma de capítulo nesta edição. Posso dizer-vos que neste momento ainda não sabemos, claro que isto terá uma avaliação, como é óbvio, como todas as publicações sérias têm, mas neste momento já temos pelo menos a indicação de três palestrantes que pretendem ver publicada nesta edição a sua conferência, o que é ótimo. Dito isto, eu referir-me então agora brevemente, porque é a síntese que foi possível fazer, não é? Em relação ao que aconteceu no dia de ontem. Portanto, nós tivemos uma conferência inaugural, aliás, tivemos muita sorte e foi muito boa esta conferência inaugural, do professor Jonathan McFarland, que nos falou aqui de 2 ou 3 pontos que, de certa forma, foram os pontos que depois também foram muito discutidos ao longo do dia. Falou-nos da importância das humanidades nas ciências, nomeadamente na medicina, mas também nas ciências, naquilo que nós chamamos de ciências duras em geral, dizendo que são justamente estas humanidades que nos permitem pensar criticamente. E o professor McFarland disse claramente, por termos este pensamento crítico que nós, por exemplo, no caso da medicina, podemos ver ou entender que estamos a ver pessoas e não casos. Ver pessoas e não casos é justamente não pensar só tecnicamente. Ainda o professor McFarland se referiu à questão da ecologia e do respeito pela natureza no momento da conferência, muito interessante, e sobre isso terminou a sua palestra com estas 2 observações muito interessantes. Então, diz o seguinte: houve o paciente, portanto aqui está a referir-se mais à ciência médica, houve o paciente, ele dir-te-á o diagnóstico. Houve a terra, dir-te-á o que tens de fazer. Imediatamente a seguir tivemos o primeiro painel do dia, e o primeiro painel do dia foi com a professora Teresa Casal e o professor Ricardo Ricci, e foram moderados pela nossa colega Susana Teixeira. E, na verdade, a pergunta que podemos dizer que foi colocada neste painel, foi logo colocada no início pela professora Teresa Casal, como é que nós podemos enfrentar a vulnerabilidade humana e as verdades inconvenientes, como, por exemplo, a nossa mortalidade e a limitação de recursos. A resposta a esta pergunta, mais uma vez,
quer pela professora Teresa Casal, quer pelo professor Ricardo Ricci, tem portanto, a resposta passa pelas humanidades e pela literatura. Porque são as humanidades e a literatura, do ponto de vista da professora Teresa Casal e do professor Ricardo Ricci, que nos permitem responder a esta questão da nossa mortalidade e da nossa vulnerabilidade. Porquê? Porque, num certo sentido, a literatura, as humanidades em geral e a literatura em particular, nos contam histórias sempre, desde o princípio do mundo, acerca destas vulnerabilidades. E não deixa de ser interessante, e isso foi um provérbio engraçado que a professora Teresa Casal trouxe acerca destas questões. Ela diz que é um provérbio Zulu, que eu cito: a pessoa torna-se uma pessoa através de outras pessoas e de outras histórias. Sendo o futuro da medicina, como sabemos, isso também foi discutido neste painel, assombrosamente tecnológico e até medonhamente tecnológico, com exemplos que aqui foram dados, como a medicina robótica, a clonagem, o prolongamento da vida, etc. Os dois palestrantes defenderam que as humanidades devem refletir acerca destas questões que estão em cima da mesa e devem fazê-lo já, não adiar mais uma vez estas questões. O segundo painel da manhã, o painel teve como convidados a professora Ana Sofia Carvalho e o professor Paulo Parini, e foram moderados pela nossa colega Daniela Mendes. E este painel começa também com digamos, com esta questão. Neste mundo vertiginoso em que vivemos, precisamos de referências e precisamos de alguns pontos constantes, precisamos, digamos, de algumas âncoras. E do ponto de vista da professora Ana Sofia Carvalho, a âncora aqui necessária é aquilo que ela chama uma ética virtuosa, que é diferente de uma ética instrumental, e ela passou algum tempo da sua conferência justamente a fazer essa diferença. Esta ética virtuosa, que significa saber agir, mas saber agir perante as circunstâncias. E dizia ela, saber como nos comportamos e não apenas saber o que fazer. Ou seja, valorizar competências que são aquilo que os ingleses chamam soft skills, que são competências fundamentais, que a professora Ana Sofia Carvalho descrevia como competências sociais e emocionais. O professor Paulo Parini falou muito, na verdade, sobre a inteligência artificial em medicina e falou-nos aqui de um ponto de vista, quer dizer, sobretudo, a comunidade médica, as pessoas que estão ligadas à saúde em geral, de não recearem a inteligência artificial. Não há, quer dizer, não há como recear aqui, mas antes usá-la de forma responsável. Portanto, não demonizou de modo nenhum a inteligência artificial, pelo contrário, disse que é utilíssima em muitos casos e deu muitos exemplos que, como compreendem alguns dados, a especificidade, né? São mais coisas de natureza técnica, mas devemos, na verdade, usar a inteligência artificial de modo responsável. E depois disse outra coisa importante, é que os pacientes devem participar do processo destas novas tecnologias. Portanto, também aqui uma preocupação, também foi uma preocupação geral, de que os próprios pacientes, os próprios doentes, as próprias pessoas que são tratadas agora com todos estes artefatos tecnológicos devem participar do processo. Depois tivemos um painel, o primeiro painel da tarde, e este painel, também muito, muito interessante, teve como conferencistas o professor Delan Vacumar, presumo que seja assim que se pronuncia, e o professor João Nunes Fernandes, e foram moderados pelo professor José Calheiros, que entretanto também se juntou a nós aqui no auditório. O professor Vacumar fez uma excelente intervenção
e com muitos dados, com muitos gráficos, com muita informação, apresentou-nos aqui, ou discutiu e apresentou-nos a questão do racismo nos sistemas de saúde e também na questão das alterações climatéricas. Tinha dados, sobretudo, da Grã-Bretanha, e falou dessa discriminação, por exemplo, quando ocorreu a Covid, mas não foi só da Covid, evidentemente, e essa discriminação ocorre sobretudo em relação àquilo, eu nem conhecia o termo, na verdade, mas que são os BAME. Os BAME são os Black, os Asians e as Minority Ethnics. Portanto, as pessoas de cor, os asiáticos e as minorias étnicas. E explicou como é que, na verdade, estas minorias são largamente discriminadas em serviços nacionais de saúde públicos. Não estamos aqui a falar de outras questões, serviços nacionais públicos, e as consequências que essa discriminação tem para estas minorias. Já o professor João Nuno Fernandes, numa intervenção também muito interessante, referiu sobretudo à herança que nós recebemos do passado e ao legado que devemos deixar aos nossos descendentes. Portanto, o que é que nós recebemos? Não no sentido que recebemos dos nossos pais, mas a terra que recebemos, o mundo que recebemos e aquilo que devemos deixar aos jovens do futuro. E que, para que essa transição possa ser feita de uma forma tranquila e de uma forma muito mais pacífica do que está a ser feita hoje temos conceitos como eco-ansiedade, temos os miúdos a protestar, às vezes de forma ruidosa, contra as alterações climatéricas, mas para que essa transição possa ser feita entre aquilo que nós herdamos e aquilo que nós vamos legar, do ponto de vista do professor João Nuno Fernandes, é necessário reformar seriamente as instituições democráticas. E reparem, e isso é interessante, que ele se refere aqui às democracias, refere-se aqui ao mundo ocidental e às democracias. E um dos pontos, depois, evidentemente, tem muitas dessas reformas, mas uma dessas reformas de que se falou enfaticamente e que todos nós que estamos nesta sala percebemos é, por exemplo, deixar de ter como critério decisivo do progresso, se fala noutra coisa, recentemente em Portugal, deixar de ter como critério decisivo do progresso aquilo que é o produto interno bruto, o famoso PIB. Não é? A ideia de que o PIB, quer dizer, o PIB sobe, mas as pessoas não sentem nada com isso, não serve muito às pessoas. E aquilo que o professor Fernandes nos diz é, não é uma ideia dele, já sabemos, mas que este produto interno bruto podia ser substituído pela felicidade interna bruta, porque isso sim seria uma medida daquilo que são as pessoas e não daquilo que por vezes são números, são índices, mas que não estão centrados nas pessoas, ou que simplesmente as pessoas de que as pessoas, ou a maioria das pessoas, não beneficiam, não sente. No último painel de ontem, tivemos o Daniel Catalão, que é jornalista da RTP, também professor universitário, e tivemos uma senhora chamada Miriam Monron, que é da América Latina. Escapou-me agora o país exato de onde é a senhora, mas também não é relevante. E foram moderados pelo nosso colega Ricardo Pinto. Aqui elaborou-se sobre aquilo que o Daniel Catalão, chamou o transhumanismo e o mundo biónico que nos espera. O Daniel Catalão deu-nos aqui exemplos, de facto, de coisas que estão a acontecer. Ele está atualizadíssimo nessa informação. Tinha vindo, aliás, de uma apresentação do GPT-5, que ele disse que é uma coisa ainda mais impensável para nós humanos. Tanto assim é que ele, em determinada altura da sua comunicação, pôs mesmo a questão se podemos, quer dizer, se com este mundo biónico, e ele deu até um exemplo curioso, que foi
Em relação ao telemóvel, não é? Que ainda não está incorporado no nosso cérebro, mas parece que vai estar daqui a uns tempos, mas em que ele dizia, nós dizemos, isso só prova que na verdade estamos a passar para esse lado tecnológico, nós dizemos estou sem bateria, não dizemos o meu telemóvel está sem bateria, estou sem bateria. Estou sem bateria, dizia o Daniel Catalão, demonstra na verdade que nós já assumimos esse artefacto que usamos, o telemóvel, como uma coisa corpórea, uma coisa nossa. E, portanto, perante esta vertigem biónica e esta vertigem tecnológica, sobretudo com a inteligência artificial, e ele diz que esta questão da inteligência artificial tem 2, 3 anos, esta parte mais gritante da inteligência artificial, ele pergunta mesmo se continuaremos a ser humanos. É uma pergunta que fica no ar. Num segundo momento, tivemos, também relacionado com isto, naturalmente, a professora Miriam fez aqui a evolução vertiginosa desta tecnologia nos últimos anos, fez uma contextualização e os impactos que isto tem na sociedade. E desses impactos, naturalmente, como tudo na vida, falou dos virtuosos e dos sinistros. Portanto, eu nem vou falar dos virtuosos nem dos sinistros, porque todos imaginamos mais ou menos quais é que são. E foi assim que correu o primeiro dia. Bom, a mim cabe-me de falar do segundo dia. O Rui e eu tínhamos combinado que ele faria o resumo do primeiro dia em português e eu faria o resumo do segundo dia em inglês. Portanto, vou imediatamente passar a esse resumo, até porque já tenho muito pouco tempo. Obrigada, Rui. Então, a nossa primeira sessão do segundo dia correspondeu ao nosso painel 5, chamou-se Planetary Health, Interactions and Implications for a Changing World. Os moderadores foram moderators were Marina Lencastre and Diogo Vidal Lopes, and we had two speakers for this one. So the first one was Professor Stuart Smith, and the second one, sorry, let me just check the name. Second one was Luciana Souza Braga. Okay, so starting with the first presentation. So it was a most inspiring talk. I really enjoyed listening to Professor Stuart Smith. She delved into the profound connection between nature and our physical and mental well-being as depicted in her book. So basically she commented on her book. The book is called The Well-Gardened Mind, The Importance of Nature for Mental Health. And there is a Portuguese translation for this book. She highlighted the concept of urgent biophilia, underscoring our innate inclination to seek solace, rejuvenation in nature. We all do this. So drawing attention to historical contexts like colonialism, for example, she emphasized the wisdom of indigenous cultures in fostering reciprocity with the environment rather than exploiting it recklessly as we normally do. So through captivating anecdotes of her personal life and insights, she illuminated the physiological impacts of nature on our bodies. So she mentioned the restorative effects that nature has on us. She mentioned, for example, that our stress levels reduce, our cortisol levels reduce when we are in contact with nature. Moreover, she portrayed the garden as a microcosm in life cycles, instilling in us a sense of hope, resilience amidst adversity of various kinds. So by embracing the enduring nature of existence, she suggested that gardening becomes an investment in the future, offering solace, symbolic survival in the face of challenges like depression or trauma. She gave several examples of this. So through the lenses of horticultural therapy, she mentioned a specific project on this one. She mentioned how engaging with the land can provide a sanctuary for healing, fostering feelings of safety, empowerment. And she also discussed the role of beauty. So when we look at gardens, we look at something beautiful. And she said that this has a transformative potential for all of us. So Professor Stuart Smith's advocacy for creating sustainable communities with increased access to green spaces resonates as a vital step towards fostering social cohesion and holistic wellness. So I really enjoyed this talk. So the second one was by Luciana Souza Braga, as I mentioned. It was a very thought-provoking theme. So she talked about
citizen science, which is a very interesting idea. So she talked about a multi-species project, and it complemented very well the themes that were explored by Professor Stuart Smith before. Central to her discourse was the idea of architecture to embrace the rich tapestry of non-human species within contemporary cities. She challenged this duality between ecology and social issues. She advocated for a holistic approach that we had seen in the previous talk as well. So in this project, she mentioned that they use methodologies such as cartography, narratives, hands-on activities of several kinds, and they foster what she called cosmopolitical assemblies, inviting perspectives and amplifying socio-ecological narratives. Okay, so this involves a lot of people, especially children, and she really emphasized the fact that we should start doing this with children as soon as possible. So moving on quickly to the second panel of the day, which is panel 6. We had two speakers, Montserrat Lazat-Botija and then Cynthia Luderer. So I'll address those together more or less. So these two talks address two very interesting issues that were a very good fit for the theme of the panel. So Montse talked about climate resilience, challenges related with this issue, using the metropolitan area of Barcelona as an example of a city that has been affected by climate change. So she mentioned heavy rainfall, floods, extreme temperatures, and these impacts depend on different factors. So citizen science, which was the main point of Montse's talk, can be defined as scientific work made by citizens in collaboration or directed by scientists or scientific institutions. So it was the Flood Up, okay, so that was the name, which comprises an app. It seems very interesting, exemplifies the different levels of citizen science, and she always emphasized interdisciplinarity. So it has a participatory methodology, education activities. They also deal with children. So the question is citizen science a good idea? Is it good for citizens? Is it good for science? So she answered these questions, but she also stressed the importance that we should come up with our own answers, reflect on this and decide. As to Cynthia, she was the second speaker. She brought us an invitation to reflect on our place in the world. So she used as a theoretical basis for her analysis, cultural semiotics, as proposed by Yuri Lotman. So she provided us with an example of such an analysis, and she used the song, We Are the World. We are all familiar with this song. So she reached the conclusion that we, as human beings, are monads, which is minuscule representatives of the bigger world that surrounds us. And we all exist in what she called the semiosphere, where everything is meaningful. All our smaller actions will be reflected in the external sphere. So her last question, which was intended to make us wonder, was, in which semiosphere do I want to be included? Okay, moving on fast to panel 7. So this was moderated by Rui Maia. And the first speaker was Professor Eduardo Missoni, who gave a wonderful presentation. I think you will agree, Rui. He was very, very good. Okay, so what did he say? So it was a very comprehensive study, very enlightening. So he walked us through the many determinants that impact our health, emphasizing the multifaceted role of education. So it talked about the various forms of education, formal, informal, non-formal, and their profound implications for health outcomes. Okay, so he says that nowadays we emphasize formal education, but he also mentioned that it's often overlooked that informal and non-formal education can also be very, very important. Okay, so Professor Missoni's talk advocated for a shift towards education for health across disciplines, not just in health studies, but
through in all the disciplines, taking into account the connection between health literacy, health promotion, and education. He pointed out the need for an inclusive and equitable approach to education, one that empowers individuals and communities alike. Okay, so he finished more or less. He finished his talk with a sentence that really resonated, which is health for all and in all ages. And this really summarizes the need for a more enlightened and compassionate society. So the second speaker on this panel was Nelson Barros, who is a professor at UFP. So he talked on the critical challenges that we face in our quest for sustainability and global well-being. And he pointed out that with what we are doing nowadays, we are rapidly depleting natural resources. And while renewable energies offer some promise, they are struggling to meet our escalating demands. Okay, so he also talked about the Sustainable Development Goals from the United Nations, which are to be reached by 2030. And he says we are not going to be able to do this, okay? So from ensuring clean water, affordable energy, to fostering sustainable cities, responsible consumption, these goals encompass an approach that tackles our pressing global issues. So these are noble aspirations, but he pointed out something which makes sense, which is the idea that none of these goals strictly deals with something that he believes it's very important, which is the theme of air pollution. Okay, so he says air pollution continues to rise and it takes its toll on human health. There are millions of people facing premature death because of lack of quality in air. So some SDGs, well, mention the issue, but they don't highlight its importance, and they should. So what Nelson said, he suggested that we as individuals should embrace the simple act, for example, of taking the stairs instead of taking the escalator. There are simple things that we all can do, but we don't, okay? So this was a metaphorical call to action, and he was urging us to step up in our collective journey towards a brighter, cleaner, healthier future for generations to come. And now moving on to the last panel, which was panel 8, moderated by Eduardo Paz Barroso. We had 3 speakers here. So we had Gabriela Albergaria, she was the first to speak. Then we had Lia Shaya, and then we had Caterina Cucinota. So I'll start with Gabriela. So Gabriela started, these were very different and very interesting papers. So Gabriela Albergaria started by showing us a few images and contextualized her academic background in terms of the human-nature relationship. So she undertook a very thorough analysis of images of her own work, of course, that she has selected to show us, and they are representative of the different ways that she portrays diverse aspects of this relationship. So during her presentation, she showed us a number of interpretative parts, and she walked us through the making of processes of a number of her artworks, which are very interesting. They involve gathering materials from natural environments. So it was a very enlightening and rare, I would say, explanation from an artist about the thought processes that move her, what her aims are when she creates a specific piece, and how artworks come into being, really. So she showcased her interest in agricultural practices, organic natural processes, relationship between materials and the landscape that they originate from, as well as the way she deconstructs all these elements throughout her creative elaborations. Then we had Lia Shaya, she's another artist. She also provided very valuable insights into her thought processes and creative perspectives. So what did she do? She focused on contrasts between natural and urban spaces, and also on her feeling of being torn between her life in an urban space and the will to be a part of the natural world. So her artistic options, and she uses different media, she's also very interesting because of that, illustrate these ways of seeing, such as civilization converging to a single spot, scale-altering experiments, artistic performances, deconstructions of the human body. For example, I remember the vegetable skeleton, which I found interesting, representations of a feminine entity that controls the whole experience, ironic, critical views on urban, let's call them mistakes that degrade the urban landscape, for example. And now moving on to the last speaker, Caterina Cucinota. So
She brought us a comment on the film The Movement of Things by film director Manuela Serra, whose themes Caterina connected with the overall purposes of the symposium, which was great because she was the last to speak, so it was quite obvious, the connection. So this film has been rediscovered by critics and portrays the interest of Portuguese cinema in countryside subjects in the 70s. So the first part of the film focuses on the issue of ecofeminism, and Caterina pointed out several examples throughout the film that represent this matriarchal cosmogony, let's say, which highlights the value of feminine perspectives on reality. There isn't much dialogue in the film. I don't know the film. I've seen the extracts. These women do not speak much, although there is noise in the film, but they don't speak much. As Caterina highlighted during her analysis, feminism acknowledges the fundamental importance of nature. So the slow cinema, such as this one, proposes contemplative narratives and the depiction of everyday life scenes. So as Caterina pointed out, this is a non-conventional film whose narrative strategy tries to grasp a more intuitive relationship between human beings and nature. Okay. Now. Thank you, Elsa and Rui, for the instructing synthesis of this symposium. This is a very helpful moment to organize our ideas about a very broad encounter addressing key issues of today's world. Rui and I would like to warmly thank again all the participants, the speakers, chairs, the public, and the technical staff, always present during these 2 days. Thank you. And they all contributed to these days of reflection and sharing. Next, we will listen to the final conference by the president of Fernando Pessoa Foundation, sponsor of this event, Professor Salvato Trigo. Thank you again. Peço desculpa pela natureza da minha voz, mas nesta altura do dia, todos os dias, devido ao medicamento que eu tomo, a voz começa-me a ficar demasiado cansada. Eu espero poder desempenhar a função que me cometeram, não propriamente para fazer uma conferência, porque já aqui tivemos um resumo das várias conferências apresentadas a este colóquio, a este congresso, e quero, por isso mesmo, desde já manifestar e agradecer o convite que me foi feito e manifestar a minha satisfação pela diversidade e pela profundidade das conferências que aqui foram trazidas para nos ajudar a compreender melhor a forma como o nosso mundo, os nossos mundos vão evoluindo ou involuindo. Da minha parte, o que eu gostava naturalmente de dizer, e depois de ter ouvido os resumos das várias apresentações, é que a nossa geração, a minha geração, neste caso, que é diferente um pouco da geração dos que estão aqui presentes e certamente daqueles que apresentaram as suas comunicações, vive permanentemente num mundo de estranheza. Basta sermos seres errantes. Eu recordo-me perfeitamente que quando desembarquei do paquete que me levou à África, o paquete Pátria, e de repente me vi num ambiente totalmente diferente daquele que eu conhecia na minha origem, devo-lhes confessar que fiquei não só muito estranhado, mas também com muito medo, porque eu constituía a diferença, os outros é que eram a normalidade. Portanto, isto para dizer que a nossa instância de observação e de visão do mundo é naturalmente aquilo que define claramente o nosso posicionamento. E nós somos, por natureza, enfim, já de tradição, excessivamente eurocêntricos e excessivamente egocêntricos, quando na realidade sabemos que a nossa natureza humana nos faz de nós, por sermos humanos, justamente seres de alteridade, a capacidade que temos de nos adaptar aos outros, de viver com os outros e, consequentemente, também de interagir e de respeitar os outros. A questão fundamental que hoje se coloca perante esta tecnologização excessiva do mundo, tecnologização essa que começou por ser a tecnologização da palavra, porque afinal de contas, quando nós procuramos fazer o resumo de tudo aquilo que nos acontece no dia a dia, ou das apresentações de um congresso, sempre submetemos tudo à linguagem humana. Não há nada que passe fora de nós que não seja tradutível na linguagem humana através da qual nós procuramos
comunicar uns com os outros e a entendermos. E nesta perspectiva, evidentemente, algumas das coisas que certamente aqui foram trazidas e certas situações que têm exatamente a ver nessa combinação excessiva da tecnologização a que o mundo chegou, neste antropoceno que se vai transformando num ciberceno, portanto estamos a chegar a uma fase da nossa própria evolução ou involução, em que, dizia há pouco o professor Rui, resumindo aqui a conferência do Daniel Catalão, se efetivamente os próximos que venham depois de nós ainda serão humanos. Vão ser humanos seguramente, porque o ser humano é assim, pelo menos há 2,5 milhões de anos. E vai continuar a ser, enquanto ser humano, exatamente a mesma coisa. A diferença, evidentemente, que esses seres humanos vão tendo entre si é exatamente na sua transição de ser humano para pessoa. A forma como eles se pessoalizam, a forma como, através, naturalmente, da socialização e da educação que lhe está associada, somos capazes de transformar um ser humano, natureza necessariamente animal, naquilo que é a sua diferença específica, que nós todos aprendemos que é a circunstância de ser racional, mas ele não é racional sem linguagem. Portanto, a nossa diferença específica entre todos os seres humanos é que somos todos, para sermos seres humanos, somos seres linguísticos. E, portanto, olhamos para o mundo sempre numa perspectiva da linguagem. E é a linguagem que nos permite não só conformar o mundo, mas, sobretudo, tentar compreendê-lo. E nessa perspectiva, naturalmente, estamos hoje a refletir sobre realidades que, muitas vezes, poetas e escritores no seu tempo o fizeram, e eu lembrei-me, durante este resumo que aqui ouvi das várias conferências feitas neste colóquio, lembrei-me de imediato dos irmãos Campos brasileiros e, sobretudo, do chamado movimento da autofagia. O que nós estamos é, no fundo, uma distância de praticamente um século, porque isto acontece justamente a partir da Semana Moderna de 1922, o que nós estamos aqui é pensar seriamente como é que somos capazes, nós, seres humanos, ou alguns de nós, seres humanos, de ter esta punção de natureza autofágica que nos permite, digamos assim, transformar o relacionamento entre nós numa perspectiva de destruição ou numa perspectiva de aniquilação. Nada contra a tecnologia, até porque a primeira entidade que nos pertence enquanto linguagem foi a primeira a ser tecnologizada. Nós vimos num tempo, como sabem, em que a linguagem começa a ser escrita praticamente há 6.000 anos. Até há 6.000 anos já a humanidade existia há muitos milhões de anos e existia através de uma linguagem exclusivamente oral. Era o domínio inteiro da oralidade. E a oralidade é que é a expressão natural da nossa própria existência. Quando nós transformarmos a oralidade em escrito, como dizia o Sócrates no Diálogo de Fedros, acabamos de matar a memória e tornámo-nos artificiais, porque aquilo que é efetivamente natural é a nossa oralidade. A escrita é uma artificialidade, e uma artificialidade que evoluiu tecnologicamente. Nós começamos por escrever com estiletes, com penas de aves, etc., depois com esferográficas, bics e por aí essas coisas todas. Depois vem a máquina de escrever, os diferentes tipos de máquina de escrever, depois vem o computador, enfim, é uma evolução tecnológica da escrita. O que nos parece, efetivamente, quando nós acompanhamos essa tecnologização da escrita, é que ela veio afastando cada vez mais a linguagem da sua origem, daquilo que é a sua prima facie, que é a oralidade. E a oralidade, como todos nós sabemos, só é possível em presença, só é possível na interação. A escrita distancia-nos naturalmente, afasta-nos e torna-se, por isso mesmo, enquanto a atividade de natureza artificial, artificializa também as nossas relações. Nós somos capazes de exprimir por escrito que choramos de saudade quando estamos, eventualmente, a não chorar, ou até a rirmos, ou até outra coisa qualquer. Somos capazes de criar um mundo artificial para que o outro, a quem se destina a nossa mensagem escrita, possa representá-lo como se ele fosse um mundo de interação física, de interação presencial, que, obviamente, a oralidade exige
e por isso mesmo é que a oralidade não tinha as dificuldades com que nós nos confrontamos hoje no mundo, que é a dificuldade da distinção entre a verdade e a mentira. Obviamente que é muito mais fácil, na artificialidade da escrita, naturalmente criar situações, universos semióticos, universos semânticos perfeitamente falsos, mas que queremos transmitir aos outros como se eles fossem verdadeiros. E, portanto, esta nossa dificuldade hoje é que nós perdemos cada vez mais o domínio da linguagem. E o que nós hoje notamos nesta evolução tecnológica que se desenvolve há uns anos a esta parte de uma maneira absolutamente voraz, é que as novas gerações perdem o domínio da linguagem, perderam o domínio da linguagem, não só porque empobreceram lexicalmente, e empobreceram lexicalmente porque utilizam outras formas de representação, de informação ou de comunicação entre eles, que são muitas vezes, como sabem, reduzidos à expressão simples dos emojis e de outras formas de comunicarem ou de trocarem mensagens, e perdem necessariamente a capacidade de interpretar o mundo, porque a capacidade de interpretar o mundo faz-se exclusivamente através de uma linguagem que se domina e que, evidentemente, se respeita, e a partir daí a perda do domínio da linguagem é efetivamente o afastamento daquele mundo que para nós consideraríamos um mundo natural para criar um outro mundo artificial, ou esse mundo, digamos, das tecnologias mais recentes ou da digitalização dos humanos. Obviamente que nós sabemos, e isso é a nossa grande preocupação na universidade, e é sobre isso que eu queria, para concluir, deixar 2 ou 3 considerações. Nós hoje estamos numa encruzilhada muito mais do que num cruzamento, porque a universidade recebe, está a receber a nova geração, esta geração que perdeu muito o domínio da linguagem que nós evidentemente tínhamos, essa geração que tem hoje preocupações que são de natureza completamente distintas, porque são preocupações centradas no presente, deixaram de ter a preocupação relativamente ao futuro e, obviamente, que a forma mais fácil de deixar de ter essa preocupação relativamente ao futuro é não quererem saber nada do passado. Porque não é possível ter preocupações ao futuro daquela pessoa que desconhece inteiramente o passado, porque é o passado que nos coloca aquilo que nós dele aprendemos, que nos coloca a possibilidade de nos estarmos numa instância que procuramos, naturalmente, que no futuro não se repitam as situações que aconteceram no passado. Sendo certo, e essa é outra das marcas do nosso tempo, muito mais, essa de passagem, o desrespeito completo por linguagem, porque a linguagem significa sempre no seu tempo. A linguagem não tem dimensão semântica a não ser no seu próprio contexto. E por isso é que o fator tempo é aqui um aspecto absolutamente essencial. E por isso não é possível compreender a linguagem da forma aprofundada e da forma honesta e correta se não a situarmos no tempo. Isto é, nós não podemos hoje fazer discursos sobre temáticas que foram de outro tempo, colocando-nos na observação do nosso tempo. O que nós podemos dizer no nosso tempo é que não queremos que essas temáticas se repitam. Não é? É possível analisá-las com a dimensão da certeza com que muitos analistas e, sobretudo, muitos comentadores situam, como se estivessem ou tivessem vivido nesse tempo e tivessem compreendido esse tempo. Isso, evidentemente, é uma incapacidade que, todavia, vai toldando, vai miscigenando de forma negativa a nossa compreensão de uns com os outros, criando fenómenos de absoluta artificialidade, de domínios ou de zangas ou de separações entre nós, sem situar o fenómeno no seu tempo, nos condicionalismos históricos em que ele viveu e em que ele deve ser manifestamente interpretado. Interpretar fora do tempo é, obviamente, um desrespeito total por aquilo que é fundamental na construção da história. A história constrói-se no tempo, mas no seu tempo. Os historiadores são de outro tempo, mas não podem, de maneira alguma, estar a alterar pela sua própria interpretação e muitas vezes pelos seus próprios desejos ou pulsões de vinculações a correntes de pensamento do seu tempo, toldar a história que foi vivida noutro tempo.
E por isso, obviamente que todas estas situações em que nós hoje estamos confrontados na universidade, recebendo gerações de um tempo que não é o nosso, é o tempo desta geração, a adaptação a este tempo para nós, obviamente, não é aquilo que se exige. O que se exige é que esta geração, que é uma geração de outro tempo, compreenda o tempo dos professores, mas compreenda também o tempo da universidade, os seus ritos, porque como instituição tem os seus ritos, tem os seus rituais, e esses ritos e rituais que a identificam enquanto instituição devem ser permanentemente mantidas. E por isso nós não podemos tolerar que esta nova geração, porque tem acesso a uma parafernália tecnológica imensa que lhes permite, porque tem capacidade aquisitiva de comprar esses instrumentos tecnológicos que lhes permite montar através de redes, do WhatsApp ou de outras coisas quaisquer, criar universos de fraude académica permanente. Nós não podemos, evidentemente, deixar de dizer a esta nova geração que a universidade não é isso. A universidade, obviamente, tem que transmitir a esta nova geração também que a dimensão da ética é absolutamente irrevogável. E o problema hoje é que já se começa a adjetivar a ética quando a ética tem apenas e só uma dimensão substantiva. Ou é ético ou não é ético. Falar de ética republicana, ou de ética disto, ou de ética daquilo, são conversas que a gente gosta de ouvir, mas são adjetivos que passam com o tempo, como todo adjetivo não se sustenta se não tiver o substantivo a sustentá-lo. E por isso é que nós não podemos aceitar que esta nova geração e que este tempo, só porque é um tempo tecnologicamente mais evoluído, de inteligências artificiais, do machine learning e de outras coisas, nós não podemos deixar de transmitir a esta nova geração que um diploma tem um valor associado ao rito próprio da instituição que o confere. E não podemos, naturalmente, andar a trocar diplomas por propinas, levando o diploma vazio, levando o diploma sem nada. Isso nós não podemos aceitar, porque este é um mundo que, obviamente, pode pôr em causa o próprio futuro da universidade. Então, a universidade não tem interesse mais. Se o problema é apenas de supermercado, pois vamos então constituir uma cadeia de supermercados que venda diplomas com agradabilidade de marketing, com agradabilidade formal, e que as pessoas, obviamente, no mundo que eles pensam que vão construir e não vão, porque tudo isto é uma ilusão, nenhum ser humano vai poder sobreviver sem comer, sem poder ter agasalhos para se proteger dos fenómenos climatéricos e sem naturalmente ter um mínimo de capacidade de orientação na vida. E para isso tem que ter acesso ao mínimo, que seja a forma de interpretar os sinais dos tempos e os sinais dos mundos, e esse mínimo é a linguagem através da qual podemos falar das evoluções tecnológicas maiores, da ciência mais avançada, porque só há ciência dentro da linguagem. Fora da linguagem isso não existe. Toda a ciência é traduzida numa linguagem. E se os estudantes vêm à universidade e saem da universidade sem o domínio da linguagem, que mesmo é dizer sem o domínio da ferramenta fundamental para poderem pensar, obviamente não vale a pena vir aqui. E é nessa perspectiva que eu digo que, sem pôr em causa, evidentemente, sem ostracizar nenhuma desta evolução tecnológica que o homem tem vindo a fazer desde há 2,5 milhões de anos para cá, evidentemente, na perspectiva do humano muito mais recente, a verdade é que esta evolução, ou esta involução, como queiramos dizer, tem, obviamente, os seus limites. E os limites são o próprio homem. Enfim, é conhecida e velha aquela célebre axioma, aquela célebre frase filosófica ou sentença do Protágoras: o homem é a medida de si mesmo. E, portanto, os limites do próprio homem são ele próprio. E ele, desconhecendo isso, naturalmente, anda todos os dias a tentar forçar os seus próprios limites. Há uma coisa que a história da humanidade nos permite saber, é que a natureza ganha sempre. E, evidentemente, que se nós tivéssemos a perspectiva de que o que é que aconteceu desde o simbolismo do Velho Testamento
desde o simbolismo do Eclesiastes e desde todas aquelas parábolas, metáforas e alegorias que nós encontramos no Velho Testamento, nós verificaríamos que essas alegorias se repetem permanentemente. De outra forma, nós não tivemos ainda nenhum dilúvio, mas, obviamente, estamos a caminhar para isso. Mas depois do dilúvio, a natureza permitir-nos-á, desde que nós aprendamos com os erros que fizemos, aqueles que resistirem irão reconstruir. Agora, essa reconstrução terá que ser sempre na perspectiva de não esquecer o passado para que o futuro possa ser um lugar de felicidade. E só será um lugar de felicidade se efetivamente as pessoas, e sobretudo aquelas que vêm à universidade, nós não podemos aceitar que as pessoas que vêm à universidade cheguem aqui sem passado e queiram sair daqui com futuro. Isso não é possível. Para sair da universidade com futuro tem que se entrar nela com passado. E é nessa perspectiva que o conhecimento obviamente circula e que o conhecimento evolui. E fora destas duas dimensões do tempo, o passado e o futuro, não há ciência. Isso é pura conversa. É pura conversa. É estarmos a perder tempo a fazer discursos de falácia que não levam a lado absolutamente nenhum. E por isso eu quero, naturalmente, dar os parabéns à Comissão Organizadora, aos responsáveis pelo projeto Compor Mundos, pela iniciativa que hoje e ontem aqui desenvolveram, e do lado da Fundação Fernando Pessoa e de mim próprio, que desde o primeiro dia em que conversámos sobre esta dimensão das humanidades, que nós não podemos deixar, obviamente, degradar, porque uma universidade sem humanidades não é nada. Uma universidade começa justamente com a capacidade que se confere àqueles que nela estudam, àqueles que nela tiram os seus diplomas, de terem a capacidade de usarem a linguagem de uma forma superior. Sair da universidade com a linguagem da taverna, ou com a linguagem rasca, ou com a linguagem, enfim, de, como se costuma dizer, de pacotilha, isso não é universidade, é outra coisa. E, portanto, eu quero naturalmente dar os parabéns à professora Marina Lencastre, ao professor Rui e a todos aqueles que estão neste momento congregados à volta deste projeto de Compor Mundos, e reafirmar aqui, uma vez mais, o empenho da Fundação Fernando Pessoa para que o projeto possa crescer e, sobretudo, para que nós consigamos trazer para a universidade uma reflexão que tem de ser feita. Mais importante do que aquelas reflexões que muitas vezes se fazem, esta reflexão de que as humanidades estão a perder terreno no setor universitário, e isso é o fim da própria universidade. Uma universidade sem humanidades, obviamente, é outra coisa. Não será a universidade como instituição tal qual como nós a conhecemos e como nós a respeitamos. Muito obrigado. Eu peço desculpa da minha atabalhoada e da minha natureza de voz, mas as circunstâncias de saúde assim o obrigam. Muito obrigado.